Olá, guerreiros! Eu vou começar esse episódio já revelando um segredo estarrecedor, que eu tenho certeza que quase nenhum outro influenciador teria coragem de lhe dizer isso. Que é o seguinte: os primeiros 30 segundos de um vídeo são os mais difíceis de gravar. Inclusive esse trecho aqui que você está escutando. Por quê? Cada dia que passa se torna mais difícil de manter a atenção das pessoas num vídeo. E nos primeiros 30 segundos é quando você tenta convencer essa audiência. Sempre foi assim, mas como eu disse, está se tornando muito difícil. Falo isso como um profissional na área. Eu tenho não só este canal, como vários outros em português, em inglês, em outros que eu só faço o script e a pessoa fala na outra linguagem. Então, eu tenho uma experiência bem considerável na área de comunicação, mas também como um programador. Eu trabalho nesse tipo de indústria há mais de uma década. Agora nem tanto, mas já trabalhei em parcerias com o próprio Google, Facebook, empresas bem grandes. Tenho vários colegas trabalhando nos algoritmos de recomendação dessas empresas, então eu sei muito bem do que eu estou falando. E, bom, você pode pensar, o que isso tem a ver com o tema do vídeo, né? Que é o TikTok em si. Tudo, meu caro, tudo. Porque a razão por trás dessa mudança na capacidade de concentração das pessoas, a principal razão é o TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, todos esses aplicativos que se baseiam em vídeos extremamente densos. O que eu quero dizer com isso? Você recebe muitos estímulos, informações, cores diferentes, experiências diferentes, dopamina, muita dopamina, numa quantidade de tempo realmente minúscula. Falamos aí de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. E exatamente por conta disso, traz muitas consequências negativas, e é sobre isso que a gente vai falar, né? Do meu lado, eu obviamente fico um pouco triste com essa mudança no comportamento das pessoas, especialmente daqueles que são mais jovens, né? Eu percebo pelas minhas estatísticas e estatísticas de outros parceiros, colegas que trabalham também com o YouTube, que os que mais estão sendo afetados com isso são aqueles que têm menos de 25 anos, né? E na verdade eu tenho lá um canal chamado Newman LM e é muito difícil hoje em dia fazer conteúdo exatamente por conta disso, né? Manter a atenção daqueles que têm 18, 19, 15 anos, então, é um enorme desafio. A primeira coisa que dói para mim, e óbvio que é só a minha perspectiva, eu já vou falar sobre a perspectiva do jovem em si, mas para mim é muito lamentável você não poder falar do coração. Sabe o que é isso? Igual agora. Eu não estou aqui com nenhum roteiro, estou falando aqui da minha cabeça, com base nas minhas experiências, sem levar em consideração a gramática, posso falar uma coisinha errada aqui ou ali, mas essa é aquela conversa humana que as pessoas não só gostam, como elas precisam, né? Em alguns casos, até no processo pedagógico, do sujeito entender o que eu estou falando, um conceito que é, por exemplo, mais complicado de ser compreendido, às vezes o silêncio, às vezes aquele momento em que eu falo mais devagar, ou que um outro criador fala de forma mais devagar, é essencial para quê? Para que você consiga compreender o que ele tentou te explicar. Ninguém consegue, né, em questão de 30 segundos, compreender tudo rapidamente. Ninguém é essa máquina cerebral, né? Então, às vezes aquelas pausas, às vezes o sujeito que fala de forma mais devagar, um professor especialmente, alguém que está tentando te educar, tentando te trazer conhecimento, sabedoria, aquela pausa é o tempo que você precisa para refletir sobre aquilo, entende? E isso está morrendo cada vez mais. Eu mesmo, eu vejo que as pessoas, quando eu faço um vídeo sem 2 Red Bulls, igual eu fiz agora, né, para tentar falar mais rápido, as pessoas acabam saindo. E eu não julgo vocês, porque vocês estão habituados a fazer isso. Vocês foram direcionados a ter esse tipo de comportamento. Mas a primeira coisa que dói é isso, é porque cada vez mais a comunicação pela internet se torna algo superficial.
se torna algo industrializado, mecanizado. E isso tem um impacto na nossa alma, para quem acredita. Inclusive, a gente vai falar sobre isso. Mas se você é ateu, se você não acredita em nada, não se preocupe. Tá? Essa minha conversa aqui não exclui nenhuma religião ou crença. Então vamos falar sobre o mais importante. Veja, quando a gente fala sobre atenção, muita pessoa subestima o que isso significa. Tem gente que fala assim, tá, tudo bem, que engraçado, tenho déficit de atenção agora. Né? Eu nunca vi tanta gente falando que tem déficit de atenção do que nos últimos 2 anos, né? Nunca vi tanta gente. Será que tem a ver com o fato que todo mundo tava, né? Agora nem tanto mais. Mas muitas pessoas estavam presas dentro de casa, viciadas nesses aplicativos. Será que tem a ver um pouco com isso? Com esse bombardeamento de informações e estímulos? Não sei. Não, acho que agora todo mundo descobriu que existe algo chamado déficit de atenção. É óbvio que tem um grande impacto, e existem estudos mostrando isso. Mas o que isso efetivamente significa? Especialmente para quem é jovem. Você que agora tem 15 anos, ou você que é pai de um jovem de 15 anos, agora você pode dar risada, falar, que triste, não consigo ler um livro, minhas notas não estão muito boas. Tá, não é legal você tirar nota baixa, pode ter um impacto aí na sua progressão profissional, mas sabe o que é realmente trágico? O sujeito que depois de ter 15 anos, amadurece, chega nos 20, 25, e ainda não consegue se concentrar em nada. Não consegue ter o mínimo de atenção para desempenhar uma tarefa num trabalho. Meus caros, isso é muito mais grave do que parece. Você vê milhões de jovens que estão sendo efetivamente incapacitados intelectualmente. Isso não é coisa pra gente ficar dando risada. Quer dizer, até tem um aspecto cômico. Eu fico brincando com isso. Eu chamo essas pessoas do quê? Eu chamo de zumbizão. O sujeito vira um zumbizão, assim. Vira um golem, vira um Frankenstein da vida, né? Fica... né? A gente tem que brincar, porque assim, se for levar a sério, é só choro, né, cara? Eu quero que todo mundo saia daqui pelo menos dando uma risada. Não quero que ninguém saia do meu canal aqui triste, querendo se jogar de uma ponte, pelo amor de Deus, né? Não quero trazer esse tipo de negatividade pra ninguém. Mas agora, não tem como a gente chegar e falar assim, nossa senhora, vamos só dar risada dessa gente. Não, é algo trágico. O que essas pessoas vão fazer com 30 anos de idade, sem conseguir se concentrar? E você pode pensar, mas é reversível. Depois que o sujeito para de usar TikTok, ele volta ao normal. Primeiro, você não tem certeza disso. Ninguém tem. Ninguém sabe ao certo. Quer dizer, tem algumas pessoas que sabem. Eu mesmo tenho acesso a certas informações que não posso compartilhar, infelizmente, pelo menos não no momento. Mas a maioria das pessoas não tem acesso à informação sobre o que essas redes sociais fazem no longo prazo. É igual uma nova droga, um novo remédio que nunca foi realmente, não passou por uma série de experimentos. É como se fosse assim algo sem precedentes na história. Então a gente não sabe como no longo prazo isso afeta o cérebro das pessoas, o comportamento delas. Mas só com base na experiência de vida, a gente já observa que tem coisa aqui muito estranha, muito perigosa. E se isso não é o suficiente para você, se você é um daqueles que quer ver uma pesquisa científica, já estão surgindo e são preocupantes. São muito preocupantes. Né? Mas, voltando à questão da atenção, vocês fazem ideia do quanto que isso é importante? Nem vamos pensar só na questão financeira. Tá? Você pode pensar, eu vou virar um hippie, não importa, vou passar fome, mas não importa, vou viver de amor. Né? Vamos pensar então sobre o próprio amor. Vamos pensar sobre os relacionamentos na tua vida. Relacionamentos amorosos, mas de amizade, familiares. Não é óbvio? A pessoa que não tem atenção, ela às vezes não tem atenção suficiente para ter uma conversa saudável. A pessoa esquece do que ela estava falando, a pessoa esquece do que aconteceu semana passada. Meus caros, isso aqui não é brincadeira, é um troço que eu tô vendo acontecer com pessoas próximas a mim e não há nada que eu possa fazer. Por quê? São pessoas adultas, são pessoas que já têm mais de 20 anos e estão sendo brutalmente mudadas por conta desse tipo de tecnologia, e eu não posso fazer nada, eu não sou o pai da pessoa, eu não sou o pai de alguns familiares meus, de amigos meus, eu não tenho o que fazer, só lamento. Inclusive, eu imploro você que está me escutando nesse exato momento, tá? Eu imploro que você
Caso tenha histórias de pessoas ao redor de você que passaram por essas mudanças, por favor, diga nos comentários. É real. Eu sei que não é só uma história isolada minha ou de uma outra pessoa, são milhões de jovens, de adultos que estão sendo brutalmente impactados por esse tipo de tecnologia. Peço, por favor, que diga a sua história, caso tenha alguém na sua família, algum colega, uma esposa, qualquer pessoa próxima a você que você notou uma mudança assustadora e negativa. Às vezes você próprio, né? Mas isso é muito difícil, a gente já vai falar sobre isso. Mas esse impacto pode destruir completamente a vida de uma pessoa. Né? A pessoa tende a cada vez ficar mais o quê? Isolada. A pessoa tende a ficar, infelizmente, cada vez mais egoísta. Centrada no eu. Num eu ainda meio que fabricado, não naquele mais profundo do nosso ser. Por quê? A pessoa fica cada vez mais como um bebezinho mimado. O que eu quero dizer com isso? Tá? Aqui eu vou ser bem cordial, tá? Se você é programador, você vai ficar até com raiva de eu resumir e simplificar de forma tão infantil. Mas, para que todos consigam compreender, esses algoritmos, basicamente, tentam agir como se fosse aquele pai, aquela mãe que fica mimando a criança. Sabe aquela criança chata que fala: ai, essa sopa tem cenoura, eu não gosto de cenoura. Sabe isso? Então, esses algoritmos agem como o pai que chega e fala: ai, tá bom, filhinho, vou dar aqui pra você sem cenoura. Você não gosta de cenoura, então não vou dar pra você, né? É só o que a criancinha mimada quer. Esses algoritmos estão agindo, estão provendo o conteúdo nesse sentido. Né? A recomendação que aparece lá no TikTok, o próximo que a pessoa assiste, é um conteúdo que, é aquele que eu gosto, sabe? É isso. E se tem alguma coisinha que não gosta, não gosto da cenoura. Não. A mamãe TikTok vai lá, sabe que você não gosta da cenourinha, sabe que você não gosta de alguma coisa que um cara fala num vídeo e já nem recomenda pra você. Entendeu? Então, é nesse sentido um treinamento, nem um treinamento, né? É um condicionamento de criancinhas mimadas, egocêntricas, né? E nesse sentido, exatamente porque a pessoa fica cada vez mais centrada no eu, no ego dela, a pessoa nem percebe que ela está mudando. A pessoa nem percebe que ela está se deteriorando, que ela está se destruindo. E é um negócio assustador, meus caros. Sabe por quê? Veja, vou usar aqui uma comparação com o pozinho da Colômbia. Sabe aquele pozinho da Colômbia que alguns caras gostam de cheirar? Então, nunca cheire isso. Pelo amor de Deus, nunca faça isso. Você vai se arrepender pro resto da tua vida, tá? Então, vamos pensar no pozinho da Colômbia. O cara, nas primeiras experiências, ele pode até negar. Falar assim, só tô aqui curtindo e tal. Só que quando o cara fica realmente viciado, ele não tem mais como dizer para os outros, até para ele próprio, de que, não, isso aqui é só uma brincadeirazinha, eu não tô viciado. Ainda mais se for aquela pedra, a pedra branca, né? Aqui em São Paulo, é um negócio complicado, né? Cracolândia e todo o resto. Meus amigos, não tem como o cara chegar e falar assim, eu não sou viciado, né? Alguns talvez, né? O cara tá tão doido que, coitado, nem percebe que tá totalmente acabado com aquela substância. Mas a maioria tem consciência de que aquela substância está destruindo a vida dele. Só que, óbvio, é tão intensa a experiência que o cara não consegue fazer nada, como se fosse assim, um gigante que está destruindo sua vida e que sem ele você não consegue sobreviver, né? Enfim, eu não sei porque eu nunca me viciei em nada disso. Mas, comparado ao TikTok, essas redes sociais, o sujeito não percebe isso. Pelo contrário, a pessoa vai mudando, vai se tornando completamente escrava às condições, à engenharia social desse tipo de aplicativo, como se ela tivesse assim no ápice da vida dela, tivesse aprendendo coisas novas. Uau, eu entrei no TikTok, eu aprendi como blá 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 blá. E a pessoa acha que está, na verdade, se tornando mais inteligente, mais culta e assim diante. E isso que é o complicado. Porque é uma arma que deteriora o psicológico das pessoas sem elas nem perceberem, né?
Aí você vai falar, mas você não sabe se isso realmente acontece. Pelo amor de Deus. Assim, a primeira coisa que você precisa ver é a realidade, tá? Veja a realidade da pessoa que usa TikTok, que fica viciada. Amigo, de novo, se você não acreditar, tem comentário aí abaixo. Mas mesmo se não for o suficiente, você quer pesquisa, já existem pesquisas, eu tô falando sério. Aqui, vou ler pra vocês. TikTok pode induzir adolescentes a desenvolver tiques e outros transtornos neurológicos. Já estão fazendo pesquisas porque o negócio está sendo cada vez mais óbvio, nítido, meu amigo. Entendeu? Isso daqui foi do The Wall Street Journal. Então você não tem que chegar e falar assim, não, é desinformação, é fake news. Não, não é. E assim, você não precisava de uma pesquisa para notar o óbvio. As pessoas estão mudando drasticamente de forma negativa. Né? Então, essa deterioração da atenção das pessoas, até mesmo o desenvolvimento de tics, eu não sei como que isso acontece, não sou um neurologista. Talvez seja o excesso de informações, não sei. Isso acontece como consequência do uso de um aplicativo que tem um algoritmo muito mais complexo, muito mais, entre aspas, inteligente do que você que está usando, do que qualquer ser humano. Tem noção quantos bilhões de dólares são colocados em pesquisa de machine learning, deep learning, neural network e todas essas coisas? Você não faz ideia. São bilhões e bilhões que não só essas empresas colocam para te deixar ali vidrado no celular, como governos, né? Os pioneiros, na verdade, nesse tipo de pesquisa de, entre aspas, inteligência artificial, são governos, o governo chinês e o americano. Entendeu? Então, assim, são muitos, entre aspas, cientistas, engenheiros, que estão trabalhando dia e noite para te deixar ali, vidrado, viciado no negócio. Assim, você precisa mais do que para entender isso? E outra coisa que você observa, isso aqui é uma coisa tão óbvia quanto comer uma coisa estragada e depois ficar no banheiro lá no trono. Assim, você observa a deterioração também da linguagem do indivíduo. A pessoa começa a falar de forma mais simplória. A pessoa começa a falar até no ritmo, de forma mais rápida. A pessoa começa a falar... Desculpa falar assim, né? Eu não sei se eu vou ser cancelado, mas parece que é debilóide, entendeu? Eu sou autista aqui, tá? Eu tenho uma cartazinha especial, não sei. Mas, é sério, parece que é debilóide. Não tô falando... Eu não quero que... Eu não sei se debilóide é uma doença que vou ser cancelado por isso. Não é nada contra os debilóides. Mas vocês entenderam, assim, a pessoa fica... A linguagem muda, meus amigos. A linguagem muda. A pessoa parece que é uma criança. Parece que retorna a quinta série mesmo, assim. Não é só na piada. É quinta série na forma de se expressar. Você usa uma palavra estranha, a pessoa fala assim... Que palavra é essa? Esdrúxulo? Eu não sei o que é esdrúxulo. Exótico? Não sei o que é exótico. Você usa a palavra difícil, né? Assim, é uma coisa absurda, meus amigos. A linguagem da pessoa parece que retorna à mesma linguagem que a pessoa tinha com 5 anos de idade. É uma coisa assustadora, mas não só. Falando de forma mais séria, né? A mudança na linguagem é que a pessoa só consegue compreender um discurso, um texto, quando o texto ele é extremamente conciso. Assim, tem que ser manchete de jornal. Tem que ser manchete de jornal para o sujeito entender. Para o sujeito ter a concentração necessária. Mas não só. Tem que ser muito literal a linguagem. Tem que ser muito simples. Assim, você não pode usar uma metáfora, não pode usar uma analogia. Tá? Eu sempre tive problema com esse tipo de linguagem mais simbólica, porque eu nasci com autismo mesmo. Né? Mas eu, hoje em dia, uso linguagem metafórica e um bando de retardado que vive o dia inteiro no TikTok não consegue entender. Assim, é uma coisa absurda. Eu falo, o que é isso, meu amigo? Como pode? Como pode? Eu transcendi a minha doença neurológica que eu nasci e o sujeito parece que se submete a isso. É brincadeira, assim. Não é possível. Não é possível, né? Agora, falando sobre o nível mais assustador pra mim, tá? E agora eu vou ficar até mais sério. O que mais me assusta é a destruição no âmbito espiritual. E se você não acredita nisso, tudo bem. Eu acho que, se você pensar no nível da psique, do psicológico, eu acho que já é o suficiente para você entender onde eu quero levar isso daqui. No âmbito do desenvolvimento pessoal, se você não quiser pensar em termos espirituais. Vamos primeiro falar sobre a perda de tempo. Não é pouca coisa, meus queridos. Não é pouca coisa. Assim, tem gente que passa horas e horas todo santo dia, religiosamente, nesse aplicativo. E em outros. Você mesmo está me escutando, você devia monitorar isso. Tá? Você deveria monitorar. Quanto tempo você gasta em cada aplicativo? Se você vê que está gastando mais que 2 horas por dia,
Faça um esforço consciente de parar isso. Mas essa perda de tempo, ela é muito mais relevante do que parece. Por quê, meus caros? A gente também subestima a importância do tempo. Meus caros, na antiguidade, o escravo era aquele que não tinha controle sobre o tempo que ele tinha aqui na Terra. O que eu quero dizer com isso? Você aí está com 15 anos, vamos supor que você viva até os 100, né? O escravo, ele não poderia usar, de acordo com a própria vontade dele, o tempo que ele tem de vida. Ele faria o que faria de acordo com o desejo do dono dele, assim dizendo. E aí você para pensar no TikTok, em que pessoas ficam de forma quase que involuntária na frente daquele aplicativo por horas e horas e horas, todo santo dia. O que é isso se não escravidão? Assim, é um outro tema que eu vou tentar explorar de forma mais extensa em aulas, porque aqui no YouTube é complicado. Mas, assim, hoje em dia a pessoa realmente acha com essas ideologias pós-modernas de que a gente está... nunca esteve tão livre na história da humanidade, mas a realidade é que nesse tipo de comportamento, como é o do sujeito viciado no TikTok, que a gente vê que hoje em dia existem formas de escravidão que são piores do que da antiguidade. São piores, porque o sujeito nem percebe que está sendo um escravo. Tá? E não é assim, escravo de forma simbólica, de forma metafórica, não, é literalmente escravo. É literalmente escravo. Você não tem controle sobre o seu tempo ali. Você não está tendo nem consciência do que você está fazendo direito. Entendeu? Você tem ali um condicionamento de chegar em casa e assistir aquele negócio. Assim como o viciado em um pozinho da Colômbia, ele faz aquilo de forma quase que assim, involuntária, ele não consegue se conter. Né? Não sei porque, de novo, eu nunca fiquei viciado nesse tipo de coisa. E sabe o que é o mais trágico para as mulheres em específico? É que elas são vítimas desses processos numa proporção muito maior. Exatamente por conta da psicologia feminina, até mesmo do lado mais espiritual feminino. Se for pensar em Vênus, a dualidade que sempre existiu de uma representação de uma Vênus virgem, pura, e do outro lado da meretriz e assim em diante, você começa a notar que isso tem uma consequência para as mulheres ainda mais trágica, só que eu não vou abordar aqui. Então, assim... A destruição que esses aplicativos estão fazendo no nível do indivíduo e até mesmo da sociedade é algo que você não faz ideia. Eu só vou terminar falando o seguinte. Se você é um jovem e está usando esse tipo de porcaria, pelo seu bem, pelo seu progresso profissional, espiritual, psicológico, saia dessa porcaria. Se você é um pai e está me escutando, eu imploro, pelo amor de Deus, tire seu filho desses aplicativos. Não é assim, só 5 minutos por dia. Não, é zero. É zero. Eu tô falando como alguém que trabalha com isso. Eu tô falando como alguém que conhece executivos, que conhece fundadores de empresas de tecnologia, que não falam publicamente isso. Alguns até falam, na verdade. Alguns até falam. Mas a maioria deles mantém do público a realidade de que eles não deixam seus filhos assistir a qualquer coisa em TikTok, em qualquer aplicativo. Eles não dão smartphones para os seus filhos, porque eles sabem o dano neurológico, o dano espiritual que isso causa. Não deixe seu filho nesse tipo de porcaria. Porque a realidade é que o dano, muito provavelmente, é irreversível. É como perder alguém que você ama. Que se torna possessa, literalmente. Talvez a gente fale sobre isso num outro episódio, por esse tipo de influência destrutiva.